Sabe, o nosso corpo tá sempre fazendo coisas incríveis, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta. Hoje, a gente vai jogar uma luz num par de órgãos que são, assim, verdadeiros heróis anônimos. Eles trabalham sem parar, 24 horas por dia, só para manter tudo em equilíbrio. Então, se preparem para conhecer a engenharia fantástica por trás dos nossos rins. 180 litros. Pensa nesse número. É como se os nossos rins, que são dois órgãos do tamanho de um punho fechado, filtrassem o plasma equivalente a uma banheira, cheia. E isso todo santo dia. É um trabalho, assim, monumental acontecendo agora mesmo dentro da gente. Aí fica a pergunta, né? Como é que o corpo consegue dar conta de uma tarefa dessas todos os dias com uma precisão de relógio? Bom, a resposta para isso está numa engenharia biológica espetacular que está bem aqui, escondidinha dentro de nós. Ok, para a gente entender como isso tudo é possível, a gente precisa olhar bem de perto por dentro desse nosso herói, o rim. E olha, ele é muito mais que um simples filtro, viu? Ele é tipo um maestro que rege todo o nosso equilíbrio interno. Dando uma olhada geral, a gente vê as duas principais regiões, né? O córtex, que é essa camada mais de fora, e a medula, que é a parte de dentro. É aqui que a mágica acontece. Mas o verdadeiro segredo, a genialidade mesmo, está numa escala bem menor. Então, para entender de verdade o poder do rim, a gente vai precisar dar um zoom. Mas não é qualquer zoom não, hein? É um zoom no nível microscópico. E é aí que a gente encontra a peça-chave, a verdadeira unidade de trabalho do rim, o néfron. Imagina o néfron como se fosse uma estação de purificação de água, só que de altíssima tecnologia. Agora pensa que cada rim tem mais ou menos 1 milhão delas. 1 milhão. Cada uma ali, ó, trabalhando sem parar para filtrar o sangue e decidir o que fica e o que tem que ir embora. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. Porque a filtração do rim, gente, não é só um processo mecânico. Não é como coar um café, sabe? É muito mais do que isso. É um processo super inteligente e principalmente muito seletivo. Olha só essa barreira. Todo o plasma precisa passar por aqui. É como se fosse um segurança super rigoroso, com 3 etapas de verificação. Primeiro, uma camada com os furinhos, o endotélio. Depois, uma membrana que parece uma rede. E para fechar, umas células chamadas podócitos, que formam as fendas finais da filtração. É uma estrutura de uma sofisticação impressionante. O nome desse processo todo é ultrafiltração. E o nome já entrega o jogo, né? Ultra, ou seja, é uma filtração levada ao extremo. Ela é feita sob pressão e consegue separar os componentes do nosso sangue com uma precisão cirúrgica. Tá, mas como essa barreira sabe quem pode passar e quem não pode? Simples. Ela usa 2 critérios geniais. O primeiro é o tamanho, bem óbvio. Se for grande demais, como uma proteína, simplesmente não passa, não cabe. O segundo critério é a carga elétrica. A barreira tem carga negativa, então tudo que também for negativo é repelido. Pense em 2 ímãs se repelindo. É a mesma lógica. E olha só como isso fica claro quando a gente olha para os dados. Moléculas com carga positiva passam com a maior facilidade. As neutras passam mais ou menos. Agora, as com carga negativa, essas são praticamente barradas na entrada, mesmo que o tamanho delas fosse o ideal para passar. Ou seja, a carga elétrica funciona como um porteiro super exigente. Então, o resumo da ópera é o seguinte: coisas pequenas como água, sódio, glicose passam direto, sem problema. Mas olha o caso da albumina, que é uma proteína super importante para o nosso sangue. Por ser grande e ter carga negativa, a chance dela passar é quase zero. O sistema é perfeito para manter dentro do corpo exatamente o que a gente precisa. Mas calma que fica ainda mais impressionante. Esse filtro não é só seletivo, não. Ele é inteligente. É isso mesmo. Ele se ajusta e se regula sozinho, ativamente, para atender o que o corpo precisa a cada instante. Esse aqui, ó, é tipo o painel de controle do rim. É o aparelho justaglomerular. Repara bem como uma parte do túbulo, a mácula densa, fica coladinha nos vasos sanguíneos que entram e saem do glomérulo. Não é por acaso, não. É um ponto de comunicação totalmente estratégico. E o funcionamento é um ciclo de 3 passos: sentir, sinalizar e responder. É simples e genial. A mácula densa sente a composição do líquido que está passando. Se alguma coisa está diferente, ela sinaliza para as células vizinhas. E essas células respondem liberando uma enzima, a renina. Aí, essa renina começa toda uma reação em cadeia que ajusta a pressão e a filtração. É como um termostato inteligente, que garante que cada néfron regule o seu próprio trabalho. Um sistema de feedback perfeito.
Ok, agora que a gente viu essa maravilha microscópica, vamos dar um passo para trás, sair do zoom, vamos conectar tudo isso com a nossa saúde no dia a dia, para entender de uma vez por todas por que o rim é, sem dúvida nenhuma, um herói. Porque o trabalho deles vai muito, mas muito além de só filtrar. Os rins eliminam o que é tóxico, equilibram a quantidade de água no corpo, controlam a pressão arterial, mantêm o pH do sangue cravado no ponto certo. Eles até produzem hormônios essenciais, tipo a eritropoetina, que é fundamental para produzir os glóbulos vermelhos. Cada uma dessas coisas é simplesmente vital para a gente continuar vivo. Então, se tem uma coisa para a gente guardar, é esta. Os rins são os químicos mestres do nosso corpo. Eles não são filtros passivos, de jeito nenhum. Eles são gerentes ativos, inteligentes, que cuidam do nosso ambiente interno para garantir que tudo funcione, sabe, em perfeita harmonia. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Agora que a gente conhece um pouco mais da complexidade e da importância desse trabalho todo, que acontece em silêncio, fica a pergunta no ar. Será que estamos cuidando bem desse nosso sistema tão incrível, que cuida tão bem da gente?